Oi, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre 4 livros que eu li da TAG e de 4 autores de 4 países diferentes. Isso que é o interessante de você absorver cultura de outros países. O primeiro foi o livro que eu vou falar, é o Alforge. Eu vou falar pela ordem que eu recebi da TAG esse ano. O Alforge, se não me engano, foi o livro de fevereiro. Tá? O Alforge é de uma escritora iraniana chamada Bahi Nakjavani. Eu não sei se é esse o nome certo que fala. Bahi Nakjavani. É uma autora iraniana. Toda a trama ela ocorre sob o ponto de vista de vários personagens e tem esse alforge no centro. Só que são personagens diferentes, estão fazendo uma peregrinação, cada personagem tem uma religião diferente, um pensamento diferente, e eles estão unidos, entendeu? Pelo destino no deserto, e tem o alforge como centro da história. Então você vai ler a história sob o ponto de vista de uma escrava, sob o ponto de vista de um comerciante, sob o ponto de vista de um ladrão. Então é muito interessante esse livro, vale muito a pena ler o Alforge, da escritora iraniana vamos lá de novo, Bahi Nakjavani, tá? É uma escritora iraniana, ela foi criada fora do Irã por causa dos problemas políticos lá, mas é muito interessante o livro, o Alforge, tá? Deixa eu passar para cá. Depois tem o Underground Railroad, Os Caminhos para a Liberdade, de Colson. Meu sotaque é maravilhoso, né? O que vale a pena ver os vídeos é me ver gaguejando. Colson Whitehead. Esse cara, ele é americano, tá? Ele é um escritor também com vários livros, um escritor bem conhecido, chama Colson Whitehead, tá? E ele escreve esse livro sobre uma escrava numa plantação de algodão da Geórgia na década de 1800 e ela decide fugir e conta diz a lenda que existiam caminhos subterrâneos pelos quais os escravos fugiam do sul, onde tinha escravidão ainda, para o norte, onde já não tinha escravidão. Então é muito interessante esse livro, conta a história dessa escrava, da Cora. Então chama The Underground Railroad, Os Caminhos para a Liberdade. É muito bom, mas esse livro você tem que estar numa pegada boa para ler, porque como fala de escravidão, tem muita judiaria, muita judiação, muito assim... É um livro assim que tem assim, uns pedaços difíceis de ler, que dá uma dor assim no peito, ver o sofrimento das pessoas. Mas vale muito a pena ler. Deixa eu guardar aqui as minhas informações. Agora eu vou falar sobre Tempo de Migrar para o Norte, do escritor árabe Taeb Salih. É um escritor também muito conhecido, um escritor árabe, tá? E esse romance, ele fala sobre um personagem, sobre o personagem Mustafa Said, mas na verdade ele é mais uma reflexão sobre o colonialismo britânico na África e uma crítica ao governo do Sudão. Então, assim, a vida do personagem, né, que volta para o vilarejo dele depois de viver na Inglaterra, ele volta para o vilarejo dele no Sudão, então mostra muito tem muito de crítica social, tá? Tempo de Migrar para o Norte. O livro ele é muito bom, tá? Um livro de leitura fácil, leitura rápida, você pega, você lê ele em 1, 2 dias, assim, do escritor árabe
Tayeb Salih. E por último, não menos importante, o último livro que eu li da TAG, que eu recebi agora em agosto, é de um escritor suíço, Frédéric Dürrenmatt. Não sei se é assim que fala o nome, é assim que escreve, ó. Aí se alguém sabe falar. E vieram 2 livros em um, A Promessa e A Pane. Cara, os 2 livros são muito bons. A Promessa é um romance policial, já foi feito até filme sobre ele, eu não quero dar spoiler, mas de um policial que está investigando um crime, ele promete para a família que ele vai solucionar esse crime. E A Pane é uma historiazinha muito interessante de um cara que o carro dele quebra. Aí ele vai para uma cidadezinha, chega na cidadezinha, não tem hotel disponível, não tem nada, ele fica numa casa, e essa casa é de um antigo de um juiz aposentado. E o juiz chama ele para fazer um jogo junto com outros colegas aposentados. E entre os colegas aposentados tem um advogado de defesa, tem um promotor público e tem um carrasco. E eles fazem um joguinho em que o hóspede é o réu. É muito interessante. A Pane e A Promessa, tá? Também. E o que é interessante da literatura suíça que eu não sabia é que na Suíça se falam 4 idiomas: francês, italiano, alemão e romanche, que é o idioma, vamos dizer, a língua materna suíça. Então, tem autores suíços que só escrevem em alemão, tem outros que só escrevem em francês, outros só escrevem em italiano. Esse aqui, como eu recebi em português, eu não sei qual é a língua que ele escreve. Deixa eu ver se tem aqui. Eu acho que ele escreve em língua alemã, tá? Eu acho que ele... Mas vale muito a pena ler A Promessa e A Pane, de Frédéric Dürrenmatt. Você pode, às vezes, achar os livros separados. É que com a tag, né, essa caixinha que eu assino, os livros estão juntos. Então, hoje eu falei de 4 livros, de 4 escritores, de 4 países diferentes. Um do Irã, um dos Estados Unidos, um da Arábia e um da Suíça. Ver que literatura, é aquilo que eu vivo repetindo, é muito mais do que literatura brasileira e portuguesa que a gente aprende nas escolas. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo, comentem, falem alguma coisa, tudo. Falem bem, falem mal, mas falem de mim, ó. E beijo, tenho dito.